Queria dizer que é um prazer, né, estar aqui, Alan, te Prazer receber é aqui. meu. Até porque, cara, é da casa, né? Tanto como negócio quanto amigo, a gente se conhece antes da Nex, antes da Brester e eu acho que de tempão, assim, da vida, né? Vou deixar o papo para ti, o pessoal depois vai fazer pergunta, tal que é teu, passo o bastão para ti agora. E que a gente queria que tu contasse um pouquinho da tua história e tudo que tu foi construindo, né, no longo dessa jornada. Beleza. Primeiramente, boa noite para todo mundo que veio aqui, tirou um tempinho. Se eu ficar um pouco nervoso, é a primeira apresentação em público, então eu vou tentar assim, passar o máximo de informação que eu vivi até o momento. Para quem não conhece, eu me chamo Alan Schlickman e eu sou diretor na Brester e hoje eu sou CEO do grupo Import. Dentro da Import, a gente tem a Brester, a Agrante e a Baby B, 3 marcas que fazem parte do nosso grupo. Eu vou, para até entrar no início, né, de vendas online, eu vou falar um breve resumo da minha vivência aí nessa jornada, para vocês entenderem onde é que a Brester está, como a gente está posicionado hoje no mercado. Tudo começou quando eu tinha 15 anos de idade. Lá atrás, quando eu ganhei meu primeiro computador, eu já tive um grande apreço por tecnologia e então o primeiro curso que saiu assim de programação PHP foi em Criciúma e aí eu pedi para minha mãe me levar toda vez para fazer curso em Criciúma. Então a minha jornada já começou quando eu tinha 15 anos, não tinha nem smartphone, não tinha nada, computador era internet de escada ainda. E aí foi onde eu tive todo o apreço por tecnologia. Com 17 anos de idade, eu me formei no terceirão e aí o meu padrinho falou assim, quer vir morar comigo em Rondônia? E até então ele tem madeireira também. Eu falei, vamos embora. Fui para Rondônia, comecei a trabalhar com ele na madeireira, mas não era o que eu queria ainda. E aí eu falei, pô, quero abrir alguma coisa focada em tecnologia. E aí eu vi uma grande demanda e abri a iComp Informática. Só que foi um negócio que não durou muito tempo, não deu muito certo. Acredito que por eu não ter vivido nenhuma experiência desse tipo e falta de suporte, eu acabei falindo 1 ano e meio depois. Hoje na internet a gente consegue mastigar muito conteúdo de empreendedorismo, de marketing, o que você quiser hoje você consegue e você tem acesso. Antigamente a gente não tinha isso, ou você fazia ou não fazia. E aí acabou que eu quebrei e tive que voltar novamente para Orleans. E aí quando eu voltei para cá foi bem difícil, porque eu novo, com pessoas falando, pô, você quebrou uma empresa, como assim? E aí eu falei, vou arrumar um serviço em outra empresa, porque eu poderia até trabalhar na Madeireira Batista, que seria a empresa familiar, mas eu não queria esse vínculo por agora. E aí eu arrumei um trabalho na Librelato e passei por todos os departamentos lá. Comecei no almoxerifado, fui para produção, fui para compras, conheci todos os processos da empresa para depois eu passar para o setor de vendas. Acredito que na minha caminhada foi muito importante eu ter passado na Librelato, porque ela me trouxe assim um vasto conhecimento em vendas e até em toda a questão assim de como uma empresa grande funciona e se posiciona. Só que ainda também não era o que eu queria. Nesse meio termo eu tinha uma prima que estava morando em São Paulo, a Renata Kirten, e aí ela já estava assim ganhando uma grande relevância no mundo da moda e ela fez um convite para mim. Alan, por que tu não vem morar em São Paulo um tempo? Posso apresentar o teu material para uma agência e tudo mais, vamos ver no que dá. E aí eu falei, tá, tudo bem. Aí ela mandou as fotos, na época a Mega Models aceitou, fui para São Paulo e aí em pouco tempo eu tive a chance de ser bucado por uma agência na Ásia. E aí eu assinei um contrato de 8 meses e fui para a Ásia. Morei em Beijing, Shanghai, Guangzhou. E aí nesse meio termo eu conheci uns brasileiros lá, até comentei contigo, né? Conheci uns brasileiros lá que eles trabalhavam numa empresa de joias da China e eles faziam fotos e tudo mais. E aí nesse meio termo, para eu fazer um extra, eu tratava essas fotos, essas imagens na China e aí eu acabava fazendo um extra lá, através desses brasileiros. Carreira de modelo não é... Não era fácil, cara, bem difícil. Aí eu voltei para São Paulo depois do contrato
E em São Paulo a gente tem muito, quando você está no mundo da moda, em São Paulo tem muito a questão de ter promoters. Então, nas baladas, se você tiver conhecimento, você sai em todas as melhores baladas de São Paulo e não paga nem R$1, você sai de graça. E aí eu acabava saindo muito lá, porque eu tinha bastante amigos. Em uma dessas festas eu conheci 2 amigos, o Guilherme e o André, e eles tinham uma agência de publicidade e marketing em São Paulo. E aí eu trocando ideia, eu falei que eu era programador, já tinha feito vários sites assim, freela e tudo mais. Eles assim, cara, a gente tem uma vaga de programador júnior. Para quem não sabe, programador júnior começa lá embaixo, no começo. Eu falei, vamos embora, vamos agarrar essa oportunidade. E aí deu super certo, larguei a vida de modelo, porque modelo em si não dá dinheiro, ou você estoura muito rápido e fica famoso, ou senão você vai ficar fazendo castings e pode ser que você pegue um trabalho ou não. E eu nunca via isso como uma profissão que eu pudesse escalar e que eu pudesse, né, ficar rico. Então, larguei a carreira de modelo e comecei a fazer essa faculdade de Ciências da Computação. E aí a gente criou algumas startups, a gente criou o leilão de 1 centavo, não sei se alguém lembra aqui, antigamente tinha um leilão que você dava um lance, aumentava só 1 centavo no preço do produto e às vezes você arrematava esses produtos por preços tipo 15, 20 reais. E na época isso foi uma febre, só que logo depois proibiram porque falavam que era meio que um jogo de azar. E a gente desenvolveu outras plataformas em parcerias, que foi controle de eventos, a gente até desenvolveu uma plataforma que hoje está dando super certo, mas na época não foi muito aceita, porque ainda eu acho que as pessoas ainda não estavam preparadas. A gente desenvolveu o Cocum, que era uma plataforma para gestão de condomínios e grandes condomínios, só que até então, devido à falta de tecnologia, eu acredito que essa plataforma não poderia ser inserida naquele momento, então não deu muito certo. E aí, final de 2015, depois de eu acho quase 8 anos eu morando em São Paulo, fora de casa, eu vim passar umas férias em Santa Catarina e revi alguns amigos. E aí era para eu ter ficado pouco tempo, acabou que fiquei mais uns 15 dias, posterguei mais 10 e falei... Eu lembro bem dessa época. Foi por aí que a gente se conheceu. E aí eu tava cansado da vida louca de São Paulo, eu tinha sido assaltado 3 vezes, e aí tu já fica assim meio abalado. Reencontrei os amigos, eu falei, aí eu vi como é que a madeireira tava, né? Um estoque gigante, estagnada no tempo, desde quando eu saí de casa e eu voltei, ela tava idêntica. Aí eu falei, cara, a gente precisa dar um boom nisso. Eu falei, vou voltar para Orleans. Só que foi muito difícil mesmo. Quando eu voltei e resolvi tocar a madeireira, a gente tinha um estoque gigante, só que estava parado. Desenvolvemos sistemas e começamos a trabalhar com um marketing pesado na internet, WhatsApp, Instagram, Facebook. Isso deu um retorno absurdo. A gente aumentou o faturamento assim, em questão de 6 meses, a gente triplicou o que faturava. Então, só que para eu conseguir fazer isso não foi fácil, porque na mente do meu pai e até de algumas pessoas que estavam próximas, parece que eu nunca tinha saído dali. Que era apenas que eu tinha... o Alan era o mesmo Alan quando quebrou aos 18 anos. Então, para eu conseguir ganhar confiança no negócio e assumir, foi muito difícil. Foram várias brigas e tive que mostrar muito resultado. Mas depois, graças a Deus, deu tudo certo. Mas também ainda não era o que eu queria, porque eu via a madeira até um certo ponto, né? Depois de certo ponto eu não conseguiria escalar ela mais da forma como eu queria. E como eu tenho querendo ou não, um espírito empreendedor, eu falava, preciso desenvolver alguma coisa focada à tecnologia que eu possa escalar a nível Brasil. Então, eu tentei criar o primeiro site, que foi a etabas.com.br. Quem desenvolveu o logo ainda foi o Edu. E essa plataforma era para ela vender tábuas de churrascos personalizados. Porque eu falei, eu tenho a madeira, né? Vou aproveitar o produto que eu tenho, vou beneficiar ele e vou vender. O negócio deu super certo. Só que eu não conseguia escalar a produção. Eu conseguia vender para o Brasil inteiro, mas eu não conseguia entregar em grande escala, porque eu tinha o produto, mas quem beneficiava para mim não dava conta da produção. Então a gente começou a atrasar pedidos e não começou a dar certo. Eu falei, o negócio não é escalável, vou ter que parar. Parei
e fui buscar outro produto que eu pudesse tentar escalar. Comecei a pesquisar bastante, foram muitas pesquisas procurando produtos de alto giro, produtos que pudessem me dar altas margens, né, principalmente, e eu caí em Sexy Shop. Para quem não sabe, Sexy Shop tem produtos que dão margem de 300, 500, 700%, dependendo se você importar, dá até 2.000% de margem, é absurdo. Eu comprei estoque, montei site, fiz todo o aparato, e aí depois que estava tudo pronto, eu caí tive que voltar para trás, porque aí eu percebi que eu não conseguia escalar o negócio, porque eu não conseguia botar publicidade paga dentro das principais redes sociais, porque elas não permitem devido aos termos delas. Então, o negócio nem foi para frente e a gente teve que, ou melhor, eu vendi para um amigo meu de Criciúma e ele está tocando, ele está fazendo as vendas, mas por eu não conseguir escalar, eu preferi deixar de lado. Mas para quem quer ir para esse segmento, tem um nicho muito grande e o poder de venda disso aí dentro do Mercado Livre, por exemplo, é absurdo. E aí quando eu estava fazendo a pesquisa do que vender, porque eu queria escalar, eu queria criar alguma coisa para vender online. Eu queria sair da parte de madeira, sair desse foco. E várias vezes eu passei por esse segmento, só que esse segmento eu pensava assim, pô, tem vários materiais de construção dentro da cidade, quem é que vai querer comprar online, né? E aí eu falava assim, não é o que eu quero, eu acho que não vai dar certo. Mas aí eu comecei a pesquisar e eu vi a demanda e o poder que essa categoria tinha. Porque geralmente quem vai comprar ferramenta não vai entrar num site para olhar, não, essa ferramenta é bonita. Não, você vai comprar porque você precisa para fazer o serviço. Então, a gente caiu na categorias de ferramentas inicialmente. Criamos o nome, né, Basforte. Só que logo em seguida a gente teve que mudar para Brester. Depois eu vou contar o porquê que a gente teve que mudar. A primeira dúvida surgiu: loja virtual própria ou marketplace? Até então, o Etábuas eu tinha desenvolvido loja virtual própria, a Sexy Baby eu tinha desenvolvido site próprio e aí ficou a dúvida, aonde eu vou atacar com a Brester? Site próprio ou marketplace? E comecei a pesquisar bastante, comecei a estudei e botei os prós e os contras de cada uma. Loja virtual, você vai ter um alto investimento, porque hoje se você quiser fazer uma loja virtual bem feita, você vai gastar pelo menos uns 5 a 10 mil. Estou jogando baixo, porque se você for fazer algo maior, vai gastar muito mais. Você vai ter que investir em design, você vai ter que investir em publicidade, sem saber se vai dar retorno ou não, porque às vezes você pode investir pesado numa loja virtual e você não vender. Então, eu botei isso na balança. E Marketplace não. Marketplace, ele te dá confiabilidade, te dá tráfego, te dá garantias, te dá estrutura e querendo ou não, você não precisa investir nenhum real. Você vai pagar quando você vender o seu produto. Então, eu botei isso na balança e eu optei por começar pelo Mercado Livre. E aí, por onde começar, né? A gente já tinha definido o nicho de produto, tinha definido o nosso nome e onde a gente iria vender, qual o canal. E caímos na parafusadeira da Wonder. Por quê? Porque eu comecei a estudar muito do mercado e eu via que a maior parte das pessoas que começam a vender, elas começam a vender produtos de ticket baixo. E o que o Mercado Livre quer, como qualquer outra companhia, quer lucro no bolso. Então eu optei por botar um produto de ticket médio, porque dessa forma eu ia conseguir escalar minha conta muito mais rápido, né? E se eu não sei assim quem vende aqui Mercado Livre, mas no Mercado Livre tem um sistema de recompensas e de medalhas que você vai subindo de acordo com o que você vende, faturamento, número de vendas, a qualidade da sua conta. E eu optei pela parafusadeira da Wonder. Eu lembro que eu comprei 120 unidades, em 3 dias a gente tinha vendido todas, foi muito rápido mesmo. Eu coloquei uma salinha 4x4, se vocês verem aqui era tudo caixa de parafusadeira, foi muito rápido mesmo, nem eu imaginei que a gente conseguiria vender tão rapidamente esses itens. Aqui eu
do lado dessa salinha eu criei mais um barracãozinho, comecei a aumentar o nicho de produtos e a gente começou a escalar. Porque depois que você já tem um produto campeão de venda, para você começar a procurar outros, fica um pouco mais fácil. E aí eu vou entrar numa linha do tempo aqui, rápida, para vocês entenderem o processo de evolução que a gente veio desde o começo até o final de 2022. Em março de 2021 nasceu a Basforte, né? Em abril, dia 10 de abril, foi a nossa primeira venda. Eu lembro até hoje que, porra, a hora que eu recebi a notificação, você vendeu, cara, é incrível. Para quem vende, ou começa a vender, quando recebe essa notificação no telefone, cara, tu fica até feliz, porque, né, é uma coisa que você se preparou e tudo, e você acha que vai ser muito difícil e acaba que o teu esforço vale. Em julho de 2021, a gente já teve que começar a expandir o espaço, então daquela salinha 4x4, depois aquela puxadinho, a gente pegou metade num pavilhão e começamos a colocar produto. Outubro de 2021 já ficou pequeno também, tivemos que expandir mais, então em 6 meses a gente passou de 0 produtos para mais de 1.000. Em dezembro de 2021 aconteceu algo legal, porque eu comecei a comprar a mercadoria de vários fornecedores e eu percebia que a maior parte deles, os produtos eram tudo da China. Aí eu falei, caramba, se eles podem, né, trazer produto da China e vender com a marca deles, por que eu não posso entrar nesse nicho, nesse mercado e também criar a minha própria marca e trazer os meus próprios produtos? Aí eu falei, eu preciso conhecer sobre importação. O que eu fiz? Comecei a pesquisar sobre importação. Eu falei, eu vou trazer um produto de custo baixo para que eu possa testar e conhecer todo o processo de importação. E aí eu trouxe um alicate eletricista de custo baixo para eu aprender esse processo. Então aí nasceu a marca Agrante. Em janeiro de 2022, a gente teve que fazer a troca do nosso nome. Se chamava inicialmente Basforte, só que a gente teve que fazer a troca para Bresser. Por quê? Quando eu criei o nome Basforte, eu contratei uma empresa para fazer o estudo de nome. E não sei como essa empresa fez esse estudo, que fez de uma forma muito inadequada, porque existia uma outra empresa que se chamava Brasforte. Ela não colidia diretamente, né, com o que eu fazia, mas por ela ter o registro de marca, ela mandou uma notificação extrajudicial para a gente e a gente teve que, de imediato, fazer a troca do nome. Então aqui vai um insight que, quando você for criar um nome, pesquise bem antes, ache uma empresa de confiança com que você possa fazer esse estudo para depois você não passar por esse perrengue que a gente teve que passar. A sorte que a gente ainda estava no começo, né, da operação, e então não foi assim um processo tão difícil, mas como a gente estava ganhando bastante escalabilidade, o nosso nome estava ficando evidente devido já ao tanto de vendas, trocar de marca não é um processo tão legal. Fevereiro de 2022 a gente começou a passar, a gente passou a faturar 7 dígitos por mês de faturamento. Maio de 2022 resolvi expandir os canais de venda. Até então a gente vendia só no Mercado Livre. E por que eu não expandi antes, né? Porque eu entendia que primeiro você precisa aprender a vender muito bem naquele canal. Então eu quis aprender todo o how-know de como vender no Mercado Livre, pegar todas as dificuldades, o que poderia ser melhorado, aprimorado, para depois eu falar, não, agora a gente está preparado, agora vamos atacar os outros marketplaces. E aí a gente começou a vender na Shopee, Amazon, Magalu, B2W, Madeira, Amazon, por aí foi, e por aí vai. Tem até outros canais que eu estou pensando em entrar agora, mas esses são os de imediato. E setembro de 2022, o Mercado Livre começou a abrir as suas próprias agências em várias cidades e eu me candidatei para, já que a gente tinha toda a operação, a gente já tem o nosso CD, eu me candidatei para pegar a autorizada do Mercado Livre. Então a gente trouxe, né, a agência do Mercado Livre e hoje quando você compra uma mercadoria do Mercado Livre você pode escolher para retirar lá, que é um processo totalmente rápido, sem filas, que nem tem comparação com os Correios, né? Serviço de péssima qualidade. Novembro de 2022, a gente conseguiu conquistar o tão sonhado, né, para quem vende no Mercado Livre, virar loja oficial é o status
mais alto que tem dentro da plataforma. Então, para quem consegue chegar no status de loja oficial, é um trabalho bem forte. Você tem que estar com uma equipe bem ordenada, você tem que ter um número de vendas bem expressivo. E são várias métricas que fazem com que você chegue nesse status, desde faturamento, número de vendas, reclamações, como funciona o seu atendimento. Então, a partir do momento que você vira loja oficial, a sua conta muda totalmente dentro da plataforma. Você passa a ter um assessor de contas dentro da plataforma, então você começa a fazer campanhas compartilhadas junto com o próprio Mercado Livre. Então a sua conta, ela vira uma chavinha. Você ganha muito mais relevância. Até quando você cadastra um novo produto dentro da plataforma, em vez de eu ir lá para o fim da fila, eu já acabo vindo, já furo meio que um caminho. Dezembro de 2022, lá atrás eu tinha trazido o primeiro produto e testado, e aí em dezembro eu falei, agora a gente precisa, já que a gente está com a Brester andando bem, vamos focar agora na nossa própria marca também. Então a gente focou na Agrante. Hoje a gente já está com essa linha de produtos, está chegando aí vários outros, esse ano a gente quer escalar bastante. Esses produtos já são nossos, que já está circulando, já está sendo vendido, está com uma grande aceitação. E eu vou trazer um pouquinho dos nossos big numbers. Hoje a gente está no top 100 dos maiores vendedores dentro do Mercado Livre na categoria geral, não é nem na categoria segmentada, é na categoria geral. Foram enviados mais de 350 mil pedidos já, a gente está com uma média de 12 mil pedidos por mês. Foram mais de 700 mil produtos despachados e a gente tem uma média de 350 mil visitas dentro dos nossos anúncios. Então imagina, por que eu resolvi escolher, né, o Marketplace e não a loja virtual? Como é que eu conseguiria colocar 350 mil visitantes dentro da minha loja virtual? Conseguiria, mas eu teria que gastar muito para eu trazer esse tráfego. Então o Mercado Livre, os marketplaces em geral, eles te dão todo esse poder, eles trazem isso para você e eles investem. Então não é você que investe, então aí já foi um grande diferencial. A gente está com mais de 2.700 produtos e nesse meio termo aí a gente já faturou mais de 80 milhões em vendas. Acho que é um número bem expressivo e acredito que vai crescer mais ainda daqui para frente. Esse foi um gráfico de 2022, só do nosso crescimento, né? Foi um crescimento exponencial. Em dezembro ele deu uma caída, porque em dezembro você fatura só até o dia 15 e dia 20. Depois o pessoal começa a tirar férias, então o que você vendeu. Então geralmente dezembro começa a dar uma caída. Aí aqui a gente começou a aumentar estoque, fomos aumentando, botamos porta-pallets para caber mais produtos. E aí fomos aumentando. Então eu vou falar um pouquinho de Mercado Livre. Por que Mercado Livre? Hoje o Mercado Livre ele representa 85% de tudo que a gente vende, né? Hoje tem outros marketplaces? Tem, mas ainda a relevância deles perante o mercado é muito baixa, até porque o Mercado Livre ele nasceu em 99, então ele é pioneiro no Brasil em marketplace. Para quem não sabe, o Mercado Livre hoje ele está no nível Brasil, ele é o top 1 na categoria dele. Em todos os sites englobando, por exemplo, Globo.com e outros sites que estão ali na briga, ele está no ranking entre os 10 mais acessados, e no ranking global ele está no top 100 dos sites mais acessados do mundo. Então, cara, a gente tem que usar em pró, né, do nosso negócio todo esse tráfego que o Mercado Livre representa. Esse é o market share do Brasil. O Mercado Livre ele tem quase 30% de todo o market share de venda nacional. É muita coisa. Imagina o tamanho da população brasileira e ele consegue atingir quase 30% desse mercado. A Amazon ano passado estava com 12%, esse ano ela já conseguiu expandir bastante. Só que ainda eu acho a Amazon uma plataforma um pouco não tão intuitiva, né, quanto a facilidade que tem para você comprar, por exemplo, dentro do Mercado Livre. A Shopee também cresceu um pouco. A gente vende na Americanas, aí nem entrou nesse estudo, porque devido aí a todos esses boatos que teve aí, né, e os problemas na companhia, mas antes ela representava, se eu não me engano, era 8 ou 10% do market share aí brasileiro em vendas.
O Mercado Livre ele tem mais de 3 milhões e meio de vendedores únicos, são em média 36 vendas por segundo e 515 acessos por segundo. É muita coisa. Imagina, a cada segundo 36 vendas, é um absurdo. E aí eu vou entrar naquela pergunta que todo mundo às vezes vem me fazer: o que nós vendemos? Eu digo que hoje a Brester ela é uma empresa multinicho. Quando a gente começou, eu tinha um foco bem estabelecido, era ferramentas. Até para você ganhar relevância e tudo mais, mas depois você vai entendendo o jogo do mercado e você entende que vender online te abre N possibilidades. Porque quando você vende dentro do marketplace, ele te permite testar. Então, às vezes, você acha que aquele foco de produto é bacana, mas tem outros nichos que você não está enxergando que são muito melhores do que aquele que você já está vendendo. Então, a gente começou a expandir. Hoje, eu não tenho, a Brester em si ela não tem um foco de produto definido. A gente vende tudo que dá rentabilidade para o nosso bolso. Então a gente testa, deu certo, coloca para vender. Não deu certo, tira de linha. E para isso você não precisa de muito estoque. Não é igual uma loja hoje que você precisa ter 5 mil itens para às vezes vender 2 mil itens desses itens que você tem em seu estoque. Então o bom de você vender em marketplace é isso, te permite testar e você pode errar, pode comprar pouco e pode tá sempre em constante evolução. E quais os segredos por trás desse crescimento? Acredito que o primeiro deles é conhecimento. Antes de eu criar a Brester, eu mastiguei muito conteúdo na internet. A internet ela é muito rica em conteúdo. Então, o YouTube, por exemplo, tem muito conteúdo de como você vender, de como criar bons anúncios, de como você ter uma boa equipe, de como fazer gerenciamento correto da sua operação. Só que vai ter também muitos gurus querendo te vender cursos mirabolantes. Eu mesmo fiz alguns e nenhum deles foi proveitoso, porque eles te prometem coisas que no dia a dia você vai ver que não funciona. Só no dia a dia você conhecendo, você vai ver o que realmente é adequado para a tua empresa. E eu estudando bastante, antes de eu começar a contratar as pessoas, eu preciso conhecer todos os processos da operação para então eu começar a contratar as pessoas corretas para cada cargo. Porque dessa forma eu não ia precisar de uma equipe muito grande para fazer o que precisaria ser feito. E para eu ter uma equipe enxuta, eu precisaria de um sistema robusto. Foi aí que entrou o Tiny. O Tiny ele é um sistema focado para quem vende online. Então assim, se você quer um sistema para vender online, eu recomendo o Tiny. Tem o Bling também, mas no começo eu comecei a utilizar o Bling, mas o Bling eu achei ele um pouco mais enrolado. O Tiny ele é bem direto, tem todas as funcionalidades que você precisa para estar fazendo vendas na internet. Ele faz toda a integração. Então, por exemplo, ele faz a gestão do seu negócio, controle de produtos, controle de estoque, ele joga todos os seus produtos para todos os marketplaces, integra nele, então vendi ali, ele já dá baixa em todos, então você precisa ter essa integração. E também a gente desenvolveu várias automações, eu no caso, porque eu sou programador, eu desenvolvi várias automatizações integradas junto com o Tiny, para também a gente desenrolar várias tarefas que eram meio que manuais, ou não existem, na verdade, plataformas, para fazer esse controle, a gente desenvolveu dentro da Brester para nossa utilização. E por último, eu acredito que é a consistência, porque não adianta nada você ter todos esses pilares e você não ter consistência naquilo que você faz. Nenhum negócio, ele é fácil, Você precisa trabalhar bastante, foram várias noites sem dormir, várias noites até de madrugada pesquisando, buscando conhecimento. Mas você trabalhando duro e você tendo todos esses pilares, eu acredito que o sucesso é só uma questão de tempo. Eu acredito que desde que eu comecei com a Brester, o Arthur até sabe porque ele já conviveu um pouco comigo e eu compartilhava com ele, mas no começo eu já via a Brester sempre como um grande player no varejo. Eu sempre mentalizei na minha cabeça que a Brester seria uma grande empresa no ramo de vendas na internet. E quando você mentaliza aquilo que você quer, fica muito mais fácil de você conseguir atingir, Porque muita gente fala que você não tem que compartilhar às vezes com as pessoas onde você quer chegar ou não, mas para mim
compartilhar principalmente com os meus parceiros onde eu queria chegar, onde eu queria estar, como eu queria brigar, qual o posicionamento que eu queria da Brester, ajudou muito, né? Então, eu acredito que você fortalecendo as parcerias que você tem, eles vão te ajudar muito, ou melhor, os parceiros, eles são o teu principal aliado, porque hoje vender na internet é fácil, né? Só que quem dita o preço, por exemplo, do produto não é você, é o mercado. Então, o grande segredo do negócio é você comprar bem, e para você comprar bem, você tem que ter bons fornecedores, bons parceiros. E aí onde eu espero chegar? A Brester, na verdade o Grupo Import, a gente virou meio que um ecossistema. Eu tenho o Mercado Livre, que tem toda a plataforma, eu tenho a Brester, que é uma empresa que já está consolidada, vendendo muito bem dentro do Mercado Livre, e agora a gente tem as duas marcas, que são a Agrante e a Baby B. Então, eu importo, utilizo a minha marca, distribuo dentro da Brester. Então, eu estou utilizando a Brester como um canal de distribuição e validação dos meus produtos. O que eu espero eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem mais de 72 milhões de moradias no Brasil. E a meta que eu tenho é que pelo menos 5% dessa população, né, que representa aí mais ou menos 4 milhões de lares, tenham algum produto da Agrante dentro da sua casa. Seja um aquecedor de ar, seja uma lixeira da Baby B, seja um exaustor de banheiro, ou algum produto que a gente está trazendo aí, que cada vez mais a gente vai trazer produtos para a nossa linha. E aí eu entro com um sonho grande. Por que sonho grande? Quando eu comecei, eu não era um grande vendedor, né? E estava muito longe de ser. Mas o meu sonho era ser. Então eu busquei, né? E fui atrás desse sonho. Só que eu sempre fui muito consciente nos degraus que eu tinha que subir. Porque muita gente, eu digo que a gente tem que ter uma visão progressiva. Muita gente começa um negócio e já quer ver o resultado final. Sendo que não. Quando você começa um negócio, você tem que olhar degrau por degrau. Então, eu quero faturar 1 milhão, mas você tem 10 mil. Como é que você vai faturar de 10 mil, 1 milhão? Você tem que procurar esses degraus. Faturou 10, vamos buscar o 20. Faturou 20, vamos buscar o 50. 50, vamos buscar o 100. Então, quando você faz isso, você torna muito mais coerente a sua operação. Eu acredito que por trás de todo grande CNPJ há um CPF forte. O que eu quero dizer com isso? Que para a gente chegar onde a gente está, eu primeiro fortifiquei o meu CPF. Eu busquei conhecimento, eu fiz inúmeros cursos, masterclass, comprei curso pago, curso gratuito, fiz curso de gestão, de logística, de RH, gestão financeira. Eu sei programar, sei editar foto, sei editar vídeo, sei trabalhar com tráfego pago, sei analisar números, sei analisar um DRE. Então, quando você fortifica o seu CPF, o resto é só uma consequência daquilo que o seu CPF é. Porque se o teu CPF é forte, pode ter certeza que para o teu CNPJ ser fraco, ele vai ser muito difícil. Você vai encurtar um bom caminho. E agora falando, né, de como a gente conseguiu escalar a nossa conta dentro do Mercado Livre, que é algo que também todo mundo quer saber. Primeiro, eu acredito que é um anúncio muito bem feito. Quando eu comecei a desenvolver os nossos anúncios dentro do Mercado Livre, igual no branding, né, que você quer ter a sua identidade visual, você cria o seu logo, você tem as suas cores, você quer passar uma imagem para quem está olhando e você quer ficar conhecido por aquilo. O que eu quis passar dentro da nossa operação na Brester foi a mesma coisa. Que quando as pessoas olhassem os nossos anúncios dentro do Mercado Livre, soubessem que aqueles anúncios eram da Brester. Porque hoje é muito simples, você vai ver um monte de produto com fundo branco e você acha que é tudo a mesma coisa. Quando você passar por um anúncio da Brester, você vai ver que não é. É diferente. Então, eu prezei muito em passar uma qualidade para os nossos anúncios. São fotos bem feitas, títulos com semântica muito bem desenhadas, descrição impecável. A gente tem
um diagrama de imagens, ela tem que seguir uma sequência. Então a gente desenvolveu isso para que quando alguém vê o anúncio da Brester, ele sabe que é a nossa marca, né? E aí, segundo, como que a gente fez para ganhar também ganhar a relevância dos anúncios dentro da plataforma? Hoje, para você conseguir ganhar relevância dentro do Mercado Livre, você precisa usar todo o ecossistema deles, né? Porque hoje o Mercado Livre ele tem vários serviços que agregam ele. Então hoje a gente utiliza campanha de promoções, Mercado Ads, Mercado Shops, eShop, Mercado Pago. A gente utiliza todos os recursos que o Mercado Livre disponibiliza. Esqueci de mencionar, principalmente o Full. Porque a partir do momento que você começa a utilizar todo o ecossistema deles, eles falam, pô, esse cara tá me dando faturamento. E o que eles querem é faturamento para o bolso deles. Quanto mais recursos vocês utilizarem do Mercado Livre, mais relevância eles vão dar para a conta de vocês. Entendeu? Então, um dos requisitos para a gente se tornar loja oficial é que 2,6% de tudo que a gente fatura, a gente tem que reverter em publicidade paga dentro do Mercado Livre. Então, assim, tem algumas coisas que a gente precisa seguir para a gente conseguir se manter, né, como loja oficial. E aí também um dos pilares que eu considero que é o mais importante, que eu já comentei, é você ter boas parcerias. Porque se você não tiver bons parceiros, você não vai conseguir, porque você precisa comprar bem. É que nem eu falei, vendendo o mesmo produto vai ter vários vendedores. Agora, onde você vai ganhar dinheiro é na sua compra. Então, se você tem parceiros fortes que vão te ajudar, que vão trazer boas negociações, você já está um passo a mais na frente do seu concorrente. E aí aqui eu digo 3 ferramentas essenciais, né, para quem está começando. Não sei se aqui... Alguém aqui vende Mercado Livre já ou não? Só você? Vocês têm interesse ou vieram só por curiosidade aqui? Interesse? Então eu recomendo essas 3 ferramentas para quem vai começar em si. A Central de Vendedores, conteúdo gratuito, depois digita lá no Google Central de Vendedores. Tem muito conteúdo de como você vender, de como criar anúncio, de como ter boas práticas. Para quem quer começar, ali tem bastante conteúdo. Outra ferramenta também que é do próprio Mercado Livre de forma gratuita, tendências de pesquisa. Quero começar a vender, o que eu vou vender? Tendência de pesquisa. Lá vai estar as principais categorias, o que está mais buscado, o que é mais vendido. Vai estar de forma mastigada vários itens que você pode vender ali. Aí você fala, pô, mas cara, a gente tem aqui na nossa região várias indústrias que produzem esse tipo de produto que está sendo vendido aqui. Canudinho vende, né? Canudinho, foi um dos primeiros produtos que eu coloquei, cara. Eu tenho um anúncio dentro do Mercado Livre que é número 1 em vendas, que é canudinho. Então, assim, eu tenho vários itens que eu vendo que é da nossa região. Então, assim, você pode ser muito ser explorada. Você vende, né? Metasul. A Metasul também, aqui do lado. Tem várias empresas que são aqui da nossa região que podem ser exploradas. E se você pesquisar dentro dessa categoria, você vai ver vários produtos que podem ser utilizados. E aí, acredito que o Tiny é o mais importante, porque se você quer começar a vender dentro do Mercado Livre ou dentro de qualquer outra plataforma de venda, você precisa ter um sistema de gestão de controle. E isso foi um erro que eu cometi no começo, né? De não ter escolhido já de começo a plataforma antes, ao invés de testar e depois no caminho eu trocar. Acredito que se eu tivesse começado com o Tiny, eu tinha já economizado um grande caminho pela frente, porque o sistema de ERP é ele que vai fazer todo o controle da sua empresa e vai te dar a saúde dela. Então vai te bocar um bom tempo nisso aí. 3 dicas de ouro, né, que eu digo para quem quer vender todos os dias. Produto de alto giro. O que é um produto de alto giro? Isso aqui eu acho meio difícil hoje tu achar, né? Produto com alta demanda e baixa competição, porque hoje todo mundo vende de tudo dentro do marketplace, então assim, você falar que não vai ter concorrência ou competição é meio difícil, mas ainda tem bastante produtos que tem bastante potencial que podem ser explorados. Não mais importante, acredito que esse na verdade é o mais importante, anúncios atraentes. Pensa que o seu produto é a sua vitrine. Se você passa numa loja e você vê uma vitrine mal feita, com produtos que não são tão agradáveis, ela não vai te cativar, você não vai entrar.
Agora, se você passa numa vitrine, você vê uma loja bonita, com produtos bonitos, bem iluminada, ela vai te chamar muito mais atenção, então a probabilidade de você entrar é muito maior. É o que eu acredito quando você passa também nos nossos produtos e você compara e vê. Nossos produtos são muito mais atrativos, por isso que a gente conseguiu escalar e ganhar tanta visibilidade rápida, porque os nossos anúncios são atraentes e muito bem feitos. E depois, eu julgo que depois é o mais importante, é o Mercado Ads. Por que o Mercado Ads? Quando a gente coloca um produto, eu entro numa competição bruta, né? Tem itens aí que às vezes tem 6, 7, 8 páginas de resultados do mesmo produto. E o que a gente faz para escalar de forma rápida? Botamos o Mercado Ads. Por que o Mercado Ads? Ele é um tráfego pago do Mercado Livre. E imagine o seguinte, você abriu o seu negócio e você quer divulgar. Onde você vai divulgar? Você vai contratar uma mídia paga. De alguma forma você vai ter que pagar para você ter visibilidade. Nada mais justo do que você já estar utilizando todo o aparato do Mercado Livre e pagar para alavancar esse anúncio, deixar ele evidente de forma mais rápida. Porque depois que ele começa a ter venda, ele organicamente vai se vender. Então você pode diminuir esse investimento. Mas de começo eu recomendo utilizar o Mercado Ads, que ele vai fazer com que tu venda muito mais rápido. E aí muito tem se falado, né, de inteligência artificial, eu acho que é a bola da vez, todo mundo falando disso, que vai tomar conta aí dos trabalhos, que vários nichos aí, várias profissões vão entrar em desuso. Eu não acredito nisso, né? Eu acredito que elas vieram para nos ajudar e para auxiliar, para deixar ainda nós mais inteligentes. Hoje eu utilizo mais do que essas, mas essas são as principais que a gente utiliza hoje. O Predize é um robô que ele ajuda nas respostas automáticas, ele capta as perguntas e o que ele acha relevante, o que ele sabe, ele responde. Se ele não sabe, ele deixa de stand-by para a gente responder e ensinar ele a responder depois. ChatGPT, hoje a gente utiliza para criar títulos de anúncios e de descrição. Então a gente coloca, por exemplo, lá, crie 10 títulos extremamente vendedores para público tal, com algumas palavras X. A gente dá uma breve descrição e ele dá várias ideias de anúncios que podem ser campeões de venda. E também, às vezes a gente tem uma grande dificuldade de encontrar textos para descrever um produto. Porque muitas companhias que vendem produtos para nós tem só a imagem, mas não tem um texto, não tem uma descrição completa do produto. Então hoje o ChatGPT está auxiliando muito na construção desses textos. O Midjourney, não sei se vocês já ouviram falar, se viram aquela imagem que estava correndo do Papa utilizando uma jaqueta. A gente está utilizando o Midjourney para fazer criação de algumas imagens e algumas ilustrações que a gente está usando. E o Browse, o que ele é? O Browse ele permite que eu coloque sites para ser monitorado. Eu consigo extrair dados de qualquer site da internet. Se eu botar ele para ser seguido, ele vai extrair lista de preços, vai acompanhar a variação, ele vai fazer todo o monitoramento, às vezes, de um concorrente que eu quero saber o que ele está vendendo, como ele está vendendo, qual é o faturamento que ele está tendo. Através dessa ferramenta, hoje eu consigo fazer isso. E aí eu entro nesse dilema. Porque ser empresário e empreendedor, essa é uma opinião minha, tá? Pode ser que vocês tenham outra opinião, mas o que eu julgo de diferente nisso? Para mim, empresário é aquele cara que tem uma empresa, fatura X, e para ele aquilo ali tá tudo bem. Ele não vê uma visão além disso. Para ele, o faturamento que ele tem, a vida que ele leva já é confortável. E tá tudo bem, né? Isso é dele, se ele quer essa vida, ok. Empreendedor é totalmente diferente. Empreendedor, para mim, é aquela pessoa que não consegue ficar acomodada, sempre precisa estar inovando, precisa sempre estar criando alguma coisa nova, precisa sempre estar buscando algo que motive a ela a ser melhor e fazer alguma coisa de melhor, né? E então o empreendedorismo, para mim, ele é altamente atrativo. E por que eu prefiro ser um empreendedor do que um empresário? Cara, o empreendedor, diariamente ele te move a você querer construir alguma coisa que impacte as pessoas que estão ao teu redor,
né? E teve uma coisa muito interessante. Eu estava conversando com um amigo meu de Floripa, o Luiz Pacheco. Ele era vendedor, né, numa loja de shopping, e hoje ele tem mais de 5 empresas e fatura mais de milhões por mês também com as empresas que ele tem. E ele veio me parabenizar pelo ecossistema que a gente estava criando também, pela a operação nossa. E ele falou a seguinte frase: mais difícil que empreender quando é preciso é se reinventar quando se está bem. O que ele quer dizer com isso? Que eu estava bem, eu estava confortável com a empresa que eu tinha, né, que eu tenho ainda, a Madeireira Batista, só que eu precisava me reinventar, porque eu não conseguia ficar acomodado com isso. Então, muito mais difícil é você inventar algo novo quando você está bem. E isso me marcou bastante, porque quando a gente precisa, a gente fica buscando e tu tem uma outra garra. Agora que você está bem, tu está mais acomodado. Então eu acho que quando ele quis falar isso, foi nesse sentido. E é por isso que eu me reinventei e hoje a gente está com essa operação e estamos com várias ideias aí daqui para frente. O que eu aprendi no caminho... O que eu aprendi no caminho, sucesso, né, ele não é linear. Se a gente falar que a gente vai ter aí uma empresa que sempre vai estar em alta, a gente está mentindo, porque vão vir muitos obstáculos, muitas dificuldades e tu vai só mostrar o teu potencial quando você tiver com uma dificuldade, você vai mostrar o seu diferencial, né, quando você estiver nos baixos. Conhecimento é poder, invista sempre em você. Acredito que se você quer que a sua empresa cresça ou que as pessoas à sua volta sejam melhor, invista em você, sempre esteja buscando conhecimento e novas habilidades. Isso aí vai te fortalecer muito. E a paixão. Você tem que ter paixão pelo que você faz, porque imagina se você for trabalhar, né, e você não tiver vontade, prazer naquilo que você está fazendo. Então, a paixão ela é fundamental, ela é o que nos guia e mantém a gente forte, às vezes nos dias que a gente mais precisa ou que a gente quer desistir. E eu tava vendo uma live do Pablo Marçal e ele falou o seguinte: a prosperidade ela faz barulho. E eu acredito nisso, que se você não quer ser próspero, você tem que ficar meio que na pobreza, né? Não digo pobreza de dinheiro, mas na pobreza de atenção, porque a pobreza ela não incomoda ninguém. E quando você começa a prosperar, você vai fazer barulho, vai incomodar muita gente. E o que eu quero falar com isso? Porque quando a gente começou a ganhar visibilidade dentro da Basforte, né, antigamente, a primeira coisa que aconteceu foi, nós estávamos com um nome forte, começamos a ganhar visibilidade e veio uma empresa e requereu o nome. Então a gente já levou a primeira rasteira. E a segunda foi quando um grande player do mercado, ele meio que nadava sozinho vendendo 2 tipos de produto e a gente começou a escalar esse produto também, o nosso produto começou a vender parelho com um deles. E aí o mesmo representante era meu e dele, ele fez uma proposta para o representante para que parasse de vender essas mercadorias para nós e eles aumentariam o poder de compra deles. Por isso que eu digo lá, que eu disse ali atrás, você tem que ter bons parceiros e você tem que fortalecer, você tem que deixar claro onde você quer chegar. Porque dessa forma você tem boas parcerias e ele não vai te deixar na mão, porque imagina se ele me cortasse, seria um faturamento que eu perderia. Então quando você começar a prosperar, faça bastante barulho e não tenha medo. E aí eu vou concluir com a historinha do pássaro. O pássaro, ele não aprende a voar com manual de instrução. Sempre que você vê um pássaro voando, tenha certeza que se ele está voando é porque ele se jogou. Nunca um pássaro que deu desculpa aprendeu a voar. Nunca um pássaro que tem medo voou. O pássaro que fica adiando não voa. Eu não sei se vocês sabem aqui, mas a estatística é estrondosa. De cada 10 pássaros que nascem, apenas 3 sobrevivem. Então sempre que tu olhar para o céu e ver um pássaro voando, é porque ele se jogou. Nunca um pássaro que ficou remediando voou. O pássaro que nasceu, ele não bate asa de primeira e já sai voando. Assim como o ser humano não nasce, sai da barriga e já sai andando. Entendeu? Então, acredito que o sucesso, ele exige ação.
Não tenha medo de buscar os seus sonhos, os seus objetivos, que tudo que você fizer aí tem tudo para dar certo. Obrigado aí ao espaço. Valeu. Contar um pouquinho a história. Pouco acompanhava, te ajudei a montar essa apresentação. Então Pô, tava nervoso, mas desculpa aí, eu tentei compartilhar um pouco com vocês. Tranquilo. Tá falando aqui, eu tô no time aqui. Alan, eu queria abrir aqui e fazer umas perguntas. Primeiro, te parabenizar, né, pela essa história, assim, sei que tem bastante ponto e principalmente quando tu falasse agora, acho um último take, assim, de o sucesso ele faz barulho, eu acho que tu escutou também bastante coisa, porque tem toda a jornada, tem todas as pessoas que olham num primeiro momento e vão te dizer que, sei lá, é um negócio que deu certo por fatores, motivos, mas não pela ação. Então ela sempre vai ficando pro segundo plano até realmente tu conseguir provar que ela foi o diferencial dentro disso, né? Uma pergunta que eu queria te fazer também... Eu só esqueci, posso botar só o vídeo... Vocês já viram, todo mundo já viu o vídeo institucional da Brester? Posso só passar rapidinho ali, Edu? Só pra a gente concluir aí. Só pra ver um pouquinho do dia a dia ali. De entender que tudo isso foi 2 anos e pouquinho, a gente vai falar 2 anos e meio. Cara, eu queria te perguntar, assim, dentro de todo desse ecossistema, assim, abrindo um pouco das perguntas, onde é que tu acha que a marca se torna um ponto importante nesse nicho de negócio, nesse modelo de negócio? Cara, porque assim, ó, eu acredito que, por exemplo, hoje, né, pelo menos tratando de vendas online, é muito fácil tu encontrar vários vendedores. Mas vendedores de qualidades que vão prestar um bom atendimento são poucos. Então, muitos consumidores que estão comprando da Brester, hoje eles prezam muito por analisar de quem eles estão comprando. Então, quando você fortalece o seu nome, você fortalece a qualidade do seu atendimento, você fortalece o seu posicionamento, ele vai te trazer muito mais vendas e vai passar o quê? Confiabilidade para quem está comprando. Então, acredito que o processo de marca e de fortalecimento de marca nesse mercado, né, que é tão abrangente, tão amplo, tantos vendedores vendendo... Se fala tanto de competitividade, Isso. Né? Eu acredito que traz mais na parte de confiança, sabe? De o cliente saber que ele está comprando uma empresa segura, que ele vai receber um produto de qualidade. Bacana, sim. E o Alan, cara, qual que foi o principal desafio, assim? Cara, tiveram inúmeros, né? Mas qual que foi o principal desafio, assim, que foi mais marcante para ti dentro dessa jornada inteira? Cara, final do ano passado, né? Não sei se vocês lembram, mas teve as enchentes que bloqueou a BR por um tempo, o Morro dos Cavalos, algumas cidades ficaram alagadas. E nesse meio termo a gente teve 2 datas que a gente ficou sem vender, né? A primeira delas a gente ficou quase 10 dias sem poder vender nem R$1. Então imagina, a gente tem contas para pagar, tem um faturamento, você tem todo um planejamento do que entra, do que sai. E aí o Mercado Livre não bloqueou nossas vendas durante esse período. Então imagina, 10 dias você sem conseguir vender, a gente tem que fazer várias renegociações, tivemos que conversar com todos os nossos fornecedores, explicar a situação para que a gente não entrasse numa crise. Então eu acredito que o grande assim, percalço que a gente passou foi esse, e também me fez eu entender que excesso de estoque não é qualidade. Acredito que a operação ela tem que ter estoque, mas ela tem que ter um estoque controlado. E antes a minha visão era diferente, eu achava que ter muito estoque era sinônimo de qualidade, de sucesso, e pelo contrário, ele pode te quebrar pelo excesso. Loucura, né? Cara, vivendo e aprendendo, né?
Dentro de um cenário, tu falou bastante do crescimento, da maneira como, tipo, eu lembro uma vez que tu comentou assim, o fato de nunca se ver pequeno, né, de nunca se ver assim, como uma segunda renda, né, foi um grande diferencial para o negócio, né, sempre ter já essa mentalidade de empresa grande para tu ter um poder de compra grande, ter uma pressão grande também. Se a gente fosse botar num cenário mais atual, assim, onde é que tu vê que o grupo, que a Import, que a Bresser, ou que as marcas, a grande, né, vai estar daqui 2 anos? Cara, é difícil até de eu mensurar em 2 anos, né? Porque 2 anos. olha nesses 2 anos o que a gente construiu, que nem eu, por mais que eu imaginasse como eu queria, foi acontecendo, né? Então, claro, eu já tenho outras visões, por exemplo, hoje eu não quero que a Bresser fique só mais aqui, eu já estou pensando em aumentar, eu quero levar um centro de distribuição para a região de Florianópolis. Então, assim, eu te falar que daqui 2 anos eu vou estar em tal patamar, eu nem vou arriscar, porque pode chegar 2 anos e a gente esteja muito maior do que isso, entendeu? Mas a nossa meta é que nem eu te falei, eu quero estar pelo menos com 5% dos nossos produtos em algum lar brasileiro. Bacana, bora trabalhar, né? Vamos ter que trabalhar duro para isso. Cara, uma última pergunta para a galera perguntar é: o que tu teria feito diferente? Que eu teria feito diferente, cara? Tu diz no tudo. Nessa construção desses 2 anos, assim, tem alguma coisa, né, que tu teria feito diferente, talvez? Eu acredito que eu teria feito diferente mesmo seria só o excesso de estoque, cara. Se eu tivesse feito um planejamento, porque eu estudei tanto, né, eu busquei tanto conhecimento e eu deixei passar uma coisa tão simples, se for analisar. E hoje eu vejo que não é uma coisa tão simples. Então, quem quer começar a vender e começar a escalar o seu negócio, tome muito cuidado com achar que o excesso de estoque ele pode ser o sinônimo de sucesso, porque não é. Então, acredito que eu acho, do resto, cara, a nossa operação está muito enxuta, né? Quem for lá conhecer, por exemplo, se quiser ir lá conhecer a Bresser, tranquilamente, vai ver que a gente tem poucos funcionários, a gente tem uma operação extremamente enxuta, porque desde o começo, quando a gente começou a fazer ela, eu sempre desenvolvi sistemas que tornassem a operação o mais automatizado possível. E é isso que acontece hoje. Se tu for lá, são processos muito rápidos, né, para reduzir custo. Ou porque tu precisa reduzir o teu investimento no geral para você conseguir competir. Senão você não consegue ter preço competitivo dentro do mercado de venda online. Perfeito. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu passo a palavra. Gustavo, tudo certo. Opa, bem? Uma mentoria agora. Uma mentoria. Então, Alan, tô começando, tenho um negócio pequeno já no Mercado Livre, tô começando a trabalhar um brand com o pessoal aqui da Nexus, e a intenção é começar a importar agora. Tô pegando mercadorias de empresas aqui da região para criar uma reputação nessa fase, mas a ideia seria importar produtos, o que me deu bastante dúvidas. Para ter uma relevância do teu produto dentro do Mercado Livre, eu percebi que quando tu vai cadastrar o produto para venda, ele faz uma série de perguntas. Entre elas, código de metro, código de barras. Quando tu importa uma mercadoria, o que tu preenche ali para ter essa relevância dentro da plataforma? Porque eu vi que muita coisa que vem lá de fora, tu não tem essas informações. Outra dúvida também. Como tu testa os produtos que vêm lá de fora? Porque se não for através de frete marítimo, não vale a pena. Se tu trazer em poucas quantidades para teste, como é o frete aéreo, ele fica muito absurdo. Então tu acaba indo no prejuízo para fazer o teste. Tá, posso responder uma por vez? Claro, claro, desculpa. Tá, a primeira ali tu quer saber sobre como tu faz o cadastro dos produtos no Mercado Livre, né? Isso. Tu tá se referindo só a produtos importados? Isso. Que tu vai importar? Isso. Então, os principais pontos ali do Mercado Livre que ele pede preenchimento, que é relevante para ele, é o SKU, que é o teu código de controle de produto interno, e o EAN. O EAN tu vai ser obrigado a ter, a não ser que tu não queira trazer produto com um código de barra. Mas você vai ser obrigado a cadastrar os seus produtos que você vai importar dentro do GS1. O que é o GS1? Ele é um sistema que faz todo o controle de produtos nacional. Então, quando você vai importar um produto, você vai cadastrar ele lá, você vai botar a sua ficha cadastral, as dimensões, cor, foto,
se ele vem em caixa, se ele não vem, se ele é unitário, PEC, se tu vende, tem várias coisas que você vai preencher dentro desse cadastro e esse seu produto vai estar disponível no banco de dados. Então você vai ter o seu EAN, que é o código de barra igual tem nessa garrafinha. Então essa parte de Inmetro, ela é muito relativa. Na importação tem vários produtos que você precisa de Inmetro, mas a grande maioria não precisa. Vou dar um exemplo. Por exemplo, chaleira elétrica que a gente está importando, não precisa de selo de Inmetro, precisa apenas de uma autorização prévia para você importar ele. Agora, quando você traz, por exemplo, produtos igual o bebedouro, que a gente vai importar agora e está em processo de certificação no Inmetro, aí já é outro processo. Aí você precisa trazer a sua amostra, igual você estava falando de amostra. Você traz a sua amostra, geralmente, já vou responder a segunda pergunta, geralmente eu trago em container compartilhado, porque aí o custo se torna muito mais baixo. A gente tem uma trade que faz esse processo, então eles têm os containers compartilhados. Ele envia o produto para o nosso remetente na China e vem pelo container num custo muito baixo. Então é aí que a gente faz esse teste. Em relação à certificação do Inmetro, a gente tem que mandar daí esse produto para o Inmetro. Esse processo pode levar de 2 até 6 meses, dependendo do processo. Então, aí sim vem a certificação e aí você vai colocar dentro do Mercado Livre. Mas não é algo que vai dar relevância tão assim para o seu anúncio, porque o Mercado Livre não quer saber se tu tem a certificação ou não. Então, se tu botar o número 0 lá, vai passar o cadastro e vai ficar igual. Beleza. Outra dúvida que eu teria, na hora de ganhar relevância dentro do Mercado Livre, tu comentou que o certo seria anunciar um produto com um valor que vai dar uma porcentagem de faturamento para o Mercado Livre para ele te dar essa relevância. O estoque que tu anuncia ali deste produto influencia também na relevância? Depende. Acredito porque tem muita gente que trabalha com estoque virtual, o estoque falso, né? Fala que às vezes tem 100 unidades e não tem. Para o Mercado Livre isso não é tão relevante porque o que ele quer é que você não tenha ruptura de estoque. Se tu tem 5 unidades e você não deixa ter ruptura, você está sempre repondo esse estoque, não importa, você pode ter 2 peças. O negócio é você evitar que tenha ruptura. Então, evitar ruptura é muito mais importante do que ter estoque. E a última pergunta, eu acho que tu já respondeu elas, que como evitar o excesso de estoque em produtos importados, que teria que ser pelo frete marítimo, mas então tu sempre traz eles em containers compartilhados. No começo, né? Isso é muito difícil quando tu trabalha com importação, né? E tu falar, por exemplo, de ruptura, porque tu vai precisar primeiro sentir, né, a tua demanda. Quando eu comecei a trazer os produtos próprios, por exemplo, da Agrante, eu já tive ruptura logo no começo, né? Então foi um processo que eu não estava conhecendo. Então, quando você traz a sua primeira importação, é aí que você vai começar a sentir como aquele produto está se saindo. Então, tu vai sentir a saída dele só com o começo das vendas. Tem um produto que eu trouxe e eu achei que ele ia durar 6 meses, a gente já está tendo que importar mais, entendeu? E vai ter ruptura. Então, assim, é um processo que você vai conhecendo até pegar o feeling. E acredito que ruptura, como eu tenho muitos fornecedores, cara, a ruptura é muito comum. Porque às vezes o fornecedor ele tem um planejamento e ele acha que ele vai vender só aquilo, mas às vezes a mercadoria dele dá um boom e a ruptura acontece, entendeu? Então assim, a ruptura é muito comum no mercado de varejo e eu acho que é meio difícil a gente evitar, a não ser que tu queira trazer muito estoque e deixar estoque, mas aí é dinheiro parado, né? Enquanto tu respondia essa pergunta, me surgiu uma dúvida voltando lá para a primeira. Esse cadastro do GS1, SKU, que tipo de profissional tu procurou para realizar esse trabalho? Ou é a Trend que faz isso? Nenhum, tudo eu. Tudo contigo. Tudo conhecimento na internet. Bota lá no YouTube. GS1, como fazer cadastro. Hoje o Google, o YouTube, cara, vai te dar todo esse conteúdo de forma mastigada, entendeu? Tu vai encontrar tudo lá. E não é difícil, basta querer aprender, cara. Eu consegui aprender, então qualquer pessoa pode aprender. É tranquilo. Por último, só agradecer aqui. Tá passando essa expertise, vai ajudar muito quem tá começando, que nem eu. Realmente valeu muito a pena ter vindo aqui. Acho que tirei vários insights de coisas erradas que eu tava fazendo
e como fazer, e acredito que vou evitar alguns erros do que eu pretendia fazer por esse tempo que eu passei aqui. Muito Show. obrigado. Obrigado eu, cara, por ter vindo. Pessoal, mais alguma pergunta aí? Dúvida, alguém quer saber? É o momento de mentoria, abre no coração aí. Vou fazer uma pergunta. Ô, Alan, eu tenho uma dúvida, né? Como tu falou que tu começou ali no Mercado Livre e hoje, claro, tu tem o teu site, tem outras plataformas, mas tu olhando pro teu cliente, assim, e pra tua marca, tu tem ideia do porquê que ele escolhe a tua marca e não escolhe a marca do concorrente? Qual é o teu diferencial, sendo que o teu produto é igual de todos? Então, o que te diferencia hoje no mercado? Acredito que, assim, às vezes pelo feedback que a gente tem de alguns clientes, né? Primeiro é o anúncio, mas que nem eu te falo, o produto ele é o mesmo. Mas muita gente que acha que o preço ele é relevante. Ele é relevante só em determinado momento. Porque o meu preço ele não é nem o mais barato, nem o do meio e nem o mais caro. Ele fica no intermédio, eu tenho produtos mais caros e mais baixos. Mas o grande diferencial, pelo menos que a gente sente no dia a dia, é o anúncio bem feito. Porque às vezes o cara pode até ter o preço mais barato que o meu, mas entra lá, tem 2 fotos, descrição mal feita, não tem um título agradável. Então a gente acaba ganhando nisso, no profissionalismo que a gente passa. E aí a pessoa vai ver as recomendações boas, aí vai no Instagram, vê um Instagram bem feito, procura o site bem feito. Então é um conjunto de coisas que fazem com que o cliente te escolha. Entendi, até quando tu falou em anúncio, a gente sempre lembra assim, o anúncio para pescar, mas o que tu fala realmente o teu produto tá bem descrito ali, Bem descrito. Ter as imagens bem claras, e a questão do feedback do cliente, se é uma coisa que tu trabalha uma recorrência, ou é assim, automático? O cliente mesmo comprou o produto, ele se sente confortável de ir ali e fazer uma avaliação, ou isso tu trabalha lá também? A gente trabalha também, porque assim, muita gente compra, por exemplo, vou dar 2 exemplos bem distintos. A Shopee, ela recompensa o cara que vai lá e dá uma qualificação positiva, que bate uma foto, que dá esse feedback para nós. Então ela dá umas moedinhas. Já o Mercado Livre ele não tem sistema de recompensa. Ele até fala assim, pô, quer qualificar esse produto? Beleza. Então o que a gente faz? A gente faz um trabalho de pós-venda. Toda vida o cliente recebeu o produto, a gente vai lá e pergunta, e aí, recebeu o produto? Tá tudo ok? A gente manda uma cartinha junto, falando que se der algum problema, que pode entrar em contato com o nosso canal do WhatsApp pra gente resolver, para evitar reclamações. Porque o grande problema hoje é reclamações, né? Porque ficou tão fácil, você entra, compra o produto, devolver grátis, né? Esse é o grande problema hoje de quem vende online. Então, a gente faz esse trabalho de pós-venda para tentar captar qualificações positivas ali para a nossa loja. Ok, era isso. Mais alguém? Perguntas? Bem, dúvidas? Vou lá atrás pro Wagner. Wagner. Chegou atrasado, hein, Wagner? Você falou ali do estoque, mas nessa época de pandemia não pode ter sido visto como uma oportunidade, porque faltou muita coisa, os preços subiram, aconteceu muita coisa. Pode ter pesado no caixa da empresa, mas por esse outro lado aconteceu isso. E, por exemplo, você faz uma compra mal, pode acontecer, ou o produto não gira como tu espera. Como é que tu calcula o preço? Tu dá desconto? Tu quer girar mais? Ou tu só mantém o produto lá? Então, Vag, em relação ali do estoque excessivo, eu não peguei a pandemia, né, para saber como é que estava em si esse período. Mas pelo que falam, foi uma loucura. Tudo que tinha ia rapidamente. Então, às vezes, tu nem conseguia manter um estoque alto, porque a demanda era muito grande, que girava muito. Mas o que eu quis dizer com estoque alto, por exemplo, em cenário real, né, hoje, ele não é benéfico porque, cara, é dinheiro parado. Se tu tem, por exemplo, um contato forte com o teu parceiro e você sabe exatamente que ele não vai ter ruptura de produto e ele não vai ter elevação de preço, para que tu vai manter um estoque alto, entendeu? Tu pode estar repondo ele constantemente. Tá baixando, repõe. Então, assim, é você ter o seu controle interno para você evitar a sua ruptura. Você não precisa ter um estoque gigante só para dizer, não, tô com o estoque lá. É
dinheiro parado, entendeu? Investir em CSK, né? Tu pode investir em novos produtos em vez de estar mantendo um estoque alto e, consequentemente, tu vai ter que pagar, essa conta vai vir, entendeu? Sim. E qual que foi a outra pergunta? Se acontecer uma compra mal feita ou um produto não girar como esperado, tu baixa o preço ou tu mantém esse produto lá, deixa ele lá, tu tira da tua vitrine. Então, por isso acontece bastante isso, né? Mas no começo acontecia mais. Hoje o que acontece? A gente tem várias ferramentas, né? Pagas, claro, para a gente fazer análise dos concorrentes. Então hoje eu não vou lá só e compro um produto porque eu acho que aquele produto vai vender. Não, eu pego o link de 5 pessoas que estão vendendo aquele produto, coloco dentro dessa minha ferramenta, ela faz uma análise por 15 dias e ela me dá o resultado de tudo que ele vendeu, quantas unidades, faturamento, média de compra. Então ele me dá um relatório detalhado de todos esses itens para então fazer uma definição. Ah não, esse produto tem um giro legal. Mas mesmo eu já fazendo essa análise, quando eu coloquei para vender, às vezes ele não teve o retorno que eu esperava. Porque às vezes tem muita gente que está escalado, é um produto de muito giro e tem outros players grandes já vendendo esses itens. Então às vezes eu entro numa briga e fico querendo bater ali e não vai. Aí nesse caso a gente tem que fazer promoção, tem que dar desconto para queimar. Mas é produto que eu vou tirar de linha. Por isso que é bom do marketplace, que você consegue estar testando. Tu não precisa ficar com uma linha de produto se ela não está gerando retorno. Tu tem que deixar o produto que está vendendo. Se não está vendendo, tira de linha. Certo. É isso aí. Muito obrigado. Valeu. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem uma pergunta aqui só para concluir também. Deixa liberar todo mundo. Alô, uma pergunta assim, cara, qual que seria... Teve as dicas, teve insights, teve ferramentas, assim, mas qual que seriam os hacks, assim, meio que hacks, falando assim, de quem tá começando? Eu lembro que... E aí eu vou falando, eu lembro que se for abrir a minha conta do Mercado Livre, vai ter um monte de coisa de sex shop, que tu me mandava um pix e aí me dizia assim, compra aí, pra ir ranqueando o Mercado Livre ali. Tem alguns hacks, isso funciona, ajuda ou não? Ajuda, porque assim, ó, eu tô falando de Mercado Livre, né? Porque as outras você consegue botar produtos e já sair vendendo. Mas o que mais vende hoje em si é o Mercado Livre, né? Para quem tá começando e não tem vendas, o Mercado Livre ele tem um termômetro, né? Tu tem que fazer 10 vendas para ele te dar o termômetro verde, para então você começar a aparecer. E no começo era muito engraçado que eu mandei o link de vários produtos, assim, nada a ver com valores, assim, eu mandava para amigo de Floripa, mandei pro Edu, então o Edu faz parte disso aí. Tem amigo meu que recebeu um saquinho de canudo, teve outro que recebeu uma caixa de canudo, falou, cara, o que eu vou fazer com esses canudos, entendeu? Então, assim, um hack para eu conseguir validar a minha conta, eu comecei a mandar o link desses produtos para vários amigos em vários locais, porque se tu mandar, por exemplo, para tudo dentro de Orleans, a tua conta já vai cair, vai ser bloqueada no começo. Tem alguma outra dica que tu daria, assim, que é uma dica de ouro, que seria importante também aí para quem está começando? Ou quem quer principalmente vender no Mercado Livre? Cara, é buscar produtos que vai vender. Não adianta, às vezes, você achar que o produto que tu tem é bom se o mercado não quer, né? Então, para quem está começando, tenta procurar produtos de alto giro, por mais que a tua rentabilidade, o teu lucro no começo não vai ser tão bom, mas você precisa ganhar visibilidade. Então, às vezes, você precisa diminuir a tua margem para conseguir mostrar a tua cara. É igual a mesma coisa que você faz, às vezes, numa loja. Você começa uma loja, você já começa dando desconto, trabalhando com ofertas para que as pessoas entram e conheçam você. Depois é uma consequência desse trabalho. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Última pergunta. Eu vi tu comentando ali sobre a Amazon, né? Que hoje ela é uma plataforma que está um pouco mais confusa ainda, não é tão facilitada quanto o Mercado Livre. Mas eu também vejo que hoje é uma plataforma que está crescendo muito. Principalmente entre jovem adultos, assim, esse pessoal de 20, 30 anos, até um pouco antes. Porque eles também têm uma facilidade muito grande hoje com o Amazon Prime, né? Entrega super facilitada, super rápida, né? E eu vejo que esse pessoal, ele não tem tanta dificuldade em navegar uma plataforma um pouco mais confusa, porque ele já tem mais facilidade, né, com a internet. E eu queria saber se tu tem, assim, interesse, se tu pensa em botar na Amazon os produtos também ou não. A gente já vende na Amazon. Você já vende? Eu achei que não vendia. Não, hoje a gente já está posicionado em todos os principais marketplaces, a gente já vende. Só que a gente já vende num volume bacana,
Só que ainda a Amazon ela funciona para assim de uma forma mais consistente para quem está perto das capitais mesmo. Sim, que aí sim. o serviço que você comentou ali de assinar o Prime, que você recebe, eu não lembro agora como que funciona ali o sistema de, mas eu acho que tem um número X de mercadorias que você recebe sem custo em casa, com uma assinatura. Tem vários fatores, por isso que eles estão ganhando relevância, por causa Sim. desses benefícios que eles estão colocando. Mas a gente já vende na Amazon e a gente está trabalhando legal já dentro do canal deles. Muda muito o perfil de consumo, né, dentro da Brester, dentro de cada marketplace? Muda. Por exemplo, Shopee é ticket baixo. Mercado Livre vende tudo. A Amazon, ticket mais alto também já. Igual ela comentou, quem frequenta hoje, por exemplo, a Amazon é gente que sabe navegar, né? Por exemplo, uma pessoa um pouco mais velha, que não tem tanto uma convivência com tecnologia igual a gente tem, para ele comprar dentro da Amazon se torna muito mais difícil. Mas está ganhando grande relevância porque o público que está vindo aí de tecnologia é muito mais novo, né? É isso, acho que só. Mais alguma pergunta? Fechou? Não, só agradecer acho, a presença de todo mundo, agradecer principalmente a presença do Alan, né, que veio de longe, vou falar assim pra mim, ainda lutar com a gente. Mas que tá aí em casa, tá aqui sempre tem tudo, mas esse é um pouco do propósito do Metamorfose, assim, né? A gente trabalha junto já faz alguns anos, a equipe já trabalha junto com a Bressa já faz alguns anos, mas a gente nunca parou para escutar essa história, né? Então eu acho que esse é o ponto bacana, eu acho que esse é o propósito e o objetivo principalmente. Alan, obrigado mesmo por compartilhar esses insights, os segredos, abrir a caixa preta aqui pra gente. Acho que foi relevante e principalmente enriquecedor para todo mundo. E convidar todo mundo que agora vai ter um café ali fora, acho que todo mundo se servir, ficar à vontade. Eu que agradeço, né, pelo convite. Por mais que eu tenha ficado um pouco nervoso, eu deixei passar alguns pontos que eu queria passar, mas eu peço que quem assistiu aqui, se puder depois entrar ali no meu Instagram, dar um feedback, né, do que vocês viram, tanto positivo quanto negativo, porque eu quero aprimorar esse conteúdo, né? Esse foi um conteúdo inicial que eu fiz hoje para trazer, apresentar para vocês. E se puderem, eu agradeço, dar um feedback, pode ser negativo, positivo, qualquer um, mas dá um feedback ali que vai ser de grande valia. Beleza? Valeu pelo convite aí, cara. Obrigado por todo mundo que veio.